Olá, aqui é a doutora Marina Giatti, pediatra do Criança em Crise. Nesse vídeo eu vou falar para vocês sobre a escovação de dentes, se ela deve ser feita com pasta com flúor ou sem flúor. Para começar esse vídeo, eu quero que todos se acalmem, tá bom? Então a gente precisa escutar até o fim para entender o meu ponto de vista e eu não estou fazendo uma recomendação geral de usar pasta de dente sem flúor. Já chego nos detalhes disso. Por que eu tô falando isso? Porque cada criança deve ser avaliada de forma individual. Não adianta eu falar aqui para vocês usarem pasta de dente sem flúor se a criança de vocês come doce o dia inteiro, se escova dente só uma vez ao dia, se esquece de escovar os dentes, se tem antecedentes de cárie. Então, antes que os odontopediatras me encham de mensagens de recomendações, eu sei que a recomendação formal da Sociedade Brasileira de Odontopediatria é que as crianças, a partir do nascimento dos primeiros dentes, comecem a escovar os dentes com pasta com flúor, né? Tem uma concentração aí de 1000 ppm de partes por milhão, que normalmente é a concentração de todas essas pastas de dente infantil, e a recomendação é que se use uma quantidade bem pequenininha, né? Quando a criança é pequena, então a gente fala de um grãozinho de arroz, então só dá uma molhadinha ali na pasta de dente e conforme essa criança vai crescendo, a gente vai aumentando a quantidade. Essa é a visão tradicional dos odontopediatras. Então, sim, a recomendação oficial é usar pasta de dente com flúor. Mas a gente sabe, né, tendo uma visão mais integrativa, uma visão de outras consequências que o flúor pode ter, eu, como pediatra integrativa, recomendo que as crianças que tenham bons hábitos de higiene, que tenham acesso ao odontopediatra, que tenham acesso à prevenção de cáries, além de uma alimentação saudável e de um hábito adequado de escovação desses dentes, que façam uso da pasta de dente sem flúor. E isso não vale só para a infância, isso vale para o resto da vida. Eu, atualmente, faço uso de pasta de dente sem flúor há mais ou menos um ano, desde que eu comecei a me aprofundar nesse assunto de medicina integrativa, de medicina funcional, e nunca tive cárie nenhuma, nunca tive problema nenhum, porque eu tenho certeza de que eu escovo os meus dentes de forma adequada, passo o fio dental, não como açúcar em excesso, e é isso que eu coloco sempre na minha consulta de pediatria, né, na consulta no consultório. Então, existem esses dois cenários. Qual que é o problema do flúor? O flúor é tão ruim assim? A gente sabe que o flúor protege sim contra cáries, então tem inúmeros estudos, não precisem me mandar estudos, eu sei que existem vários estudos que comprovam que o flúor protege sim contra cáries, isso é um fato, sabemos disso. Mas a gente sabe também que o flúor é uma substância que a gente não tem no nosso corpo, então a gente não tem flúor no nosso organismo. E a gente sabe que o mínimo contato com flúor na mucosa pode ocorrer uma absorção. E qual que é o problema da gente absorver o flúor? Ou se a gente engolir a pasta de dente, claro, por isso que a gente tem que colocar pequena quantidade e sempre supervisionar essa escovação das crianças para que elas não engulam essa pasta de dente. O problema do flúor é que ele é tóxico para o nosso organismo. Por que ele é tóxico? Primeiro de tudo é que ele compete diretamente com os íons de iodo. E o iodo é sim fundamental para o funcionamento da nossa tireoide. Então, quando a gente tem intoxicação por flúor, flúor em excesso no nosso organismo, esse flúor vai tomar o lugar do iodo e vai impedir com que o iodo faça o seu papel tão importante no funcionamento das nossas glândulas da tireoide. Então, se a gente tem uma intoxicação excessiva por flúor, a gente pode sim atrapalhar o funcionamento da tireoide. Além disso, a gente tem outros vários estudos feitos em ratos que comprovam que o flúor é neurotóxico, ou seja, ratos que foram expostos a grandes quantidades de flúor tiveram bebês ratinhos com problemas intelectuais, com alteração de cognição, com alteração comportamental, inclusive. Isso quer dizer que a gente consegue extrapolar isso para o humano? Talvez ainda não, mas a gente sabe que o flúor faz mal, né? Que o flúor é sim neurotóxico. E eu não sei se a gente provavelmente não vai conseguir fazer um estudo duplo cego, randomizado e grande com crianças e ver que quem usou flúor e quem não usou flúor teve intoxicação ou não, porque seria alguma coisa antiética. Então, sabendo que o flúor não faz bem para a nossa saúde, a minha recomendação é usar pasta de dente sempre sem flúor. Isso vale para crianças que, já falei, vou repetir para não ficar nenhum mal entendido. Famílias que entendem essa diferença. Então, sim, quando a gente usa pasta de dente sem flúor, a gente
não aumenta o risco de cárie, mas a gente perde a proteção que o flúor traria para que a gente não tenha cárie. Então, quando a gente opta por isso, a gente faz essa opção de usar pasta de dente sem flúor, a gente tem que saber que é imprescindível que a gente faça a escovação de pelo menos 2 vezes no dia. Essa escovação precisa ser supervisionada para as crianças menores, então precisa supervisionar a escovação, precisa ser regular, então você precisa escovar os dentes todos os dias, porque a proteção do dente vai ser feita de forma mecânica, você vai de forma abrasiva, retirar a sujidade do dente. Então, não tem a proteção do flúor por si só em relação às cáries. Então, a gente precisa botar na balança, por isso que não serve para todo mundo. Então, além da escovação frequente supervisionada por um adulto, você precisa ter acesso a um odontopediatra que faça visitas aí a cada 6 meses, a cada 1 ano, dependendo de cada criança, e vá fazer a limpeza preventiva. Então, essa criança precisa ter acesso ao odontopediatra para que a gente consiga, sim, usar a pasta de dente sem flúor. Então, isso não vale para todas as crianças, isso não é uma recomendação geral. Se você não tem condição de levar o seu filho ao odontopediatra, se o seu filho come doce o dia inteiro, se ele já teve cárie, se você não consegue escovar o dente do seu filho por qualquer motivo que seja, eu não recomendo que você use pasta de dente sem flúor. Então, entendam a individualidade dessa recomendação, isso deve ser conversado com o seu pediatra, com o odontopediatra. Infelizmente, ao meu ver, infelizmente, né, a gente ainda não tem muitos odontopediatras que têm essa visão funcional, então a grande maioria dos profissionais vão seguir as recomendações da Sociedade Brasileira de Odontopediatria, não tem nada de errado com isso, eu tô colocando aqui o meu ponto de vista, mas a gente realmente, mesmo quando eu mando os meus pacientes para os odontopediatras que eu conheço aqui na região de Campinas, eles indicam a usar pasta de dente com flúor. Então, eu sempre exponho tudo isso que eu falei para vocês na consulta, para os pais colocarem na balança e tomarem a melhor decisão. Então, é importante que vocês saibam do risco do flúor, dos benefícios do flúor e tomem a decisão que cabe aí na casa de vocês. Então, esse foi o vídeo sobre pasta de dente com ou sem flúor. Lembrando que a escovação deve ser iniciada logo no primeiro nascimento dos dentes. A gente sabe que o leite materno tem um poder cariogênico muito pequeno, muitos estudos falam até que o leite materno não causa cárie, mas a partir do momento que a gente tem dente, a gente pode ter cárie. Então, mesmo que seu bebê mame só no peito e ainda não coma alimentos, é importante você fazer a escovação para prevenção e a saúde bucal também. Então, mesmo que não comece a introdução alimentar, já é indicada a escovação de dente e a visita com o odontopediatra deve ser a partir do nascimento dos dentinhos também, tá bom? Espero ter esclarecido as dúvidas de vocês em relação às pastas de dente e fica aqui o meu alerta em relação à toxicidade do flúor.